Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, eu não sei o horário, né, que você está assistindo, agora é à noite, hoje é domingo, 18 de maio, 8h04 da noite, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre, meu nome é Júlio Ronque, uma alegria muito grande chegar aí até o teu WhatsApp, o seu celular, através do Face, ou através do YouTube, ou através do WhatsApp, do nosso áudio, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Tema dessa mensagem, limpando o coração. Olha que bênção. O subtema, a obra do Espírito Santo na vida do crente. Fala para quem está do lado, precisamos do Espírito Santo. Fala para quem está do lado aí. Salmo 51, eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Olha o que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme. Esse é o texto para a gente poder pensar. Salmo 51, verso 10. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme, ou um reto também, né? Tem algumas traduções. Essa semana eu estava passando um apuro no meu apartamento que inundou toda a nossa lavanderia. E aí eu passei, Deus do céu, fiquei acho que das 5 horas, 5 e pouco, até 10 horas da noite, nada. Gastei 1 quilo de soda e nada. E água quente daqui, água quente dali, colocando a mangueira e nada, e não ia. Eu sei que quando deu 10h30 da noite, eu falei assim para Deus, falei, Pai, eu não sei o que o Senhor quer com isso aqui não, mas de uma coisa eu tenho certeza, pode sair um sermão abençoado nisso aqui. Aleluia. Eu fiquei pensando, Deus, o que a relação, né, dessa lavanderia está entupida, e o que está acontecendo? E aí 3 coisas eu pensei essa semana nessa mensagem, quando eu estava orando, meditando, sobre isso daí que aconteceu comigo. Primeiro ponto, fala para quem está do lado aí, o pecado ele vai entupindo a gente. Fala para quem está do lado, como que nós estamos no pecado? Você de casa, o pecado ele vai entupindo a gente. Sabe, por isso que é preciso que nós tenhamos a consciência de que precisamos ser limpos. Olha o que fala lá em Romanos, se não quiser abrir não precisa não, mas se quiser anotar, Romanos 3:23, é um texto conhecido, né? Todo mundo conhece. O que Paulo fala para a gente, Romanos 3:23, na Nova Tradução? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Na Nova Tradução tá, pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23. Assim como fica aqueles restos de coisa na nossa, no encanamento, né? Talvez da sua casa, do seu apartamento, lá de onde você vive, de onde você mora, coisas acumulando. E a mesma coisa na nossa vida espiritual, a gente tem que ter consciência, como dizia John Wesley, né? Wesley, ele ensinava sobre a consciência do pecado, que é o primeiro passo para a gente buscar o arrependimento, para a gente buscar Deus. E esse sermão chamado Caminho Bíblico da Salvação, nesse sermão Wesley, ele fala sobre essa consciência do pecado. Ele diz que o Espírito Santo nos convence do pecado para que clamemos por libertação. Olha que bonitas as palavras de Wesley. Gente, você pode perceber, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não reconhece que ela é pecadora. Por isso que a gente vai falar com alguém, a pessoa fala assim, Deus, igreja, para que eu preciso disso? Eu sou bom, olha, eu não faço mal para ninguém. Tem até uma música que fala, né? Que não desejamos mal para quase ninguém, né? Você fala com a pessoa fala assim, não, mas eu sou bom, eu não desejo mal, eu só planto coisa boa, eu pago certinho meus impostos, eu faço certinho as minhas coisas, eu sou uma pessoa boa. Mas irmãos, olha o Wesley falando para nós, é o Espírito Santo quem convence o ser humano de que ele precisa de libertação. Aquela água parada que entope, muitas vezes, né? Fica ali entupida, na lavanderia, no ralo da sua casa.
vezes você tem que reconhecer que aquilo lá é um problema. Que o pecado ele é um problema na nossa vida. E Wesley, ele ensinava justamente isso, que o primeiro passo, olha que coisa bonita. O primeiro passo para a salvação é a convicção de que nós temos pecado. Ah, parou? Oh, Jesus. O primeiro passo é esse, é a convicção do pecado. E Wesley, num sermão dele chamado Quase Cristão, tem um sermão dele que ele fala Quase Cristão. Depois, quem quiser, tem como baixar os sermões de Wesley na loja do Android. Se você colocar, acho que lá, John Wesley, só que é em inglês. Eu baixei esse, eu não sei se tem em português. Mas você consegue baixar os sermões de Wesley, é muito legal. Vai lá na loja, né, do App Store, coloca assim, John Wesley, os sermões, e vai aparecer para você esse aplicativo, que tem os sermões do John Wesley. Legal para chuchu, né? Os caras vão... Não tem só coisa ruim na internet, irmãos, tem coisa boa também, né? E esse sermão que ele, Quase Cristão, ele argumenta que muitas pessoas vivem com um coração entupido pelo pecado e não sentem arrependimento, não sentem vontade de se arrepender. Para elas está tudo bem, tanto fez, tanto faz, não importa. Irmãos, da mesma forma que o encanamento da nossa casa, lá de onde você mora, da mesma maneira, irmãos, as coisas vão acumulando no coração da gente. As coisas ruins, pecado, vai acumulando, vai paralisando a nossa vida espiritual. Por isso precisamos do primeiro ponto, que é a convicção. É reconhecer que somos pecadores. Olha lá, como um cano obstruído impede a água de fluir. E aí aqui o salmista: cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme ou reto. E aqui está lá o coração cheio de pecado. E o Wesley nos ensinando. Qual é a ferramenta? A ferramenta é justamente a convicção. Eu reconhecer que sou pecador. O primeiro passo é a gente reconhecer que somos humanos, falhos, cheios de erros, cheios de coisas para consertar, cheios de coisas para melhorar. Esse é o primeiro passo. Segundo ponto que eu quero falar para vocês nessa noite. Então, primeiro, o coração todo entupido. Opa, perdão, que negócio rápido mesmo, hein, Silmar? Isso aqui vai... O coração todo entupido. Reconheça que o teu coração, que você precisa libertar o teu coração de tudo isso. Reconheça. O segundo ponto que eu quero falar nessa noite. Sabe o que pode desentupir o teu coração de todo pecado? Diga para quem está do lado: a cruz do Senhor. Amém, irmã? A graça, ela é a ferramenta. Da mesma forma que eu tive que chamar, no fim, acabei chamando o cara de desentupir. Então, o negócio foi feio, irmãos. Aí chegou o cara lá com um aparelho assim, puxando um carrinho com motor, com um monte de coisa. E de repente ele acopla naquele aparelho um negócio que vai girando, né? E vai passando no encanamento. E aquele barulheiro, ele puxa e vai. Da mesma forma que o cidadão lá trabalhando para desentupir aqueles encanamentos, assim a ferramenta que o crente usa para se limpar é a graça. A graça. Está lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. Não precisa abrir não, eu vou ler rápido, mas depois você vai procurando aí. 1 João, lá nas cartas de João no final, 1:9. Capítulo 1, verso 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Que coisa linda, hein? Bonito? Para que possamos desobstruir todo o pecado na nossa vida, a graça de Deus, ela é como se fosse um desentupidor, né? É aquela ferramenta que vai passando. E tem uma metodista chamada Phoebe Palmer. Interessante, a Phoebe Palmer, depois quem quiser ler, ela viveu mais ou menos no século XIX, 1807 a 1874. E a Palmer, ela foi uma das líderes do movimento de santificação. E é interessante que a Palmer, ela fala sobre uma coisa interessante no livro dela, nos textos dela, que chamava de entrega total.
Essa teóloga metodista, ela defendia isso. Ela dizia o seguinte, que o sacrifício de Cristo é o meio pelo qual nós somos purificados. Foi a entrega total dele que salvou a humanidade dos pecados. E ela compara a nossa fé, olha que bonito, Phoebe Palmer, com PH, Phoebe. O altar onde o fogo divino consome toda impureza, ela compara a fé com isso. Aquele altar onde Deus vai purificando. É para isso que serve a fé. A Phoebe foi uma pregadora, escritora, reformadora social metodista, promoveu a doutrina da santificação instantânea, e os estudos bíblicos dela foram influenciadores lá nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, onde milhares de pessoas que tornaram-se futuros líderes do movimento metodista nos Estados Unidos. Phoebe Palmer, uma mulher, louvado seja o Senhor pela vida da nossa irmã Phoebe Palmer. E o que ela diz? Ela diz que é a graça. Irmãos, então o primeiro ponto, reconhecer que somos pecadores. O segundo ponto é saber usar a ferramenta. Você sabe por que tem muito crente que às vezes ainda continua vivendo uma vida, como eu posso dizer, não de miséria, eu não quero dizer isso, mas uma vida difícil, porque não sabe usar a ferramenta. Gente, na hora que aquele cara chegou lá, ele empurrando um carrinho grande assim, com motorzão, um monte de uns fios assim dobrados, uns fios metálicos, parecia umas molas. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, puxa vida, como que será que faz isso, né? Aí tem que acoplar uma peça na máquina, tem que colocar um outro negócio lá para ligar, e tem todo um jeito para ele entrar, senão não vai no encanamento. Não é só a gente pegar lá, a gente achar que vai fazer aquilo, sabe? Tem que saber usar aquilo. Fala para quem está do lado, aprenda a usar a ferramenta de Deus. Deus te deu ferramentas, irmãos, e a graça é uma delas. Olha que legal, a Phoebe Palmer, ela diz o seguinte, que ela compara a obra de Cristo como um banquete de purificação, onde a fé ativa, a entrega total, permitem que o Espírito Santo produza a limpeza, a purificação em nós. Para Phoebe isso era importante. Então não esqueça o segundo ponto, a ferramenta, a graça. Como que eu vou usar, pastor? Irmãos, clamando, pedindo, Pai, derrama a tua graça sobre mim. Pai, venha a tua graça perdoar os meus pecados. Pai, gente, é pela graça de Deus. Você acha que se não fosse a graça de Deus, hoje não tinha mais ninguém no altar? Não tinha mais. Não ia ter igreja. Se não fosse a graça. Não ia ter. Porque se nos tempos de Moisés, o sumo sacerdote tinha que ser levado, amarrado com uma corda, para ele entrar no Santo dos Santos, porque conforme aquele sumo sacerdote ele não tivesse muito bem espiritualmente, ele morria durante os atos litúrgicos que ele realizava. Ele morria, e ninguém podia entrar lá, por isso que tinha corda, Rafa. Aí eles pegavam e puxavam só o corpo do cara. Você já pensou? Por quê? Porque é o tempo que eles não tinham a graça, irmãos. Era a obediência pura da lei. E obedecer à lei é um negócio difícil, né? Nem todo mundo leva a sério, nem todo mundo consegue. A lei é um negócio complicado. Por isso que Jesus derramou a graça, é essa ferramenta. A graça traz perdão, a graça traz libertação, a graça traz renovo. A graça que nos dá uma segunda chance. E por último ponto, terceiro ponto que eu quero falar lá, ó, a cruz limpa o coração. O sangue de Jesus remove o pecado e nos restaura ao relacionamento com Deus. E aí o texto que nós acabamos de ler, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoará. E o terceiro ponto que eu quero falar nessa noite. Irmãos, por que aconteceu aquilo no meu prédio? E o pior de tudo que não fui eu, hein? O meu ralinho lá estava em dia, mas como eu moro no último, lá embaixo, voltou tudo para minha casa. Por que acontece? Porque as pessoas vão deixando aquilo cair no ralo, aquela sujeira, aquela coisa, os detritos. E se não dá uma manutenção, se você não vai lá periodicamente e vai limpando, é igual o carro. Fica o motor do teu carro sem trocar durante 4 anos o óleo. O que acontece com o motor? Meu Deus do céu, o motor nem liga mais. Não precisa nem ser 4 anos, é verdade.
O carro não tem que ter uma manutenção naquele motor, aquele óleo não tem que ser trocado a cada 6 meses ou a cada, 10 mil quilômetros. A fé, irmãos, é a mesma coisa, é uma manutenção diária. A santidade, ela é contínua, a santificação é contínua. Vamos lá, Filipenses 2:12, na nova tradução. Filipenses 2:12, olha lá. Continuem a trabalhar com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Coisa linda. Continue a trabalhar, irmãos. Tem gente que acha que aceitei Jesus, acabou, eu fico aqui sentadinho, tá bom demais. Não, irmãos, é algo contínuo, a obra. É o que eu sempre falo para o Isaac, Isaac, a nossa vida cristã já é, a jornada é o caminho de fé. Ele leu hoje um livro tão bonito da escola. Depois até quem quiser, Rose, muito bonito esse livro, se você quiser depois passar para a Helena, chama O Pequeno Príncipe e o Monge. Eu acho que é isso. Você já leu esse livro? É muito bonito. Aí eu li com ele hoje. Falei, Isaac, eu quero ver o pai que senta, que lê junto e explicando página por página, né? Mostrando figura, explicando as figuras para ele interpretar. E aí no final tinha na contracapa, lá na última capa, tinha a foto dos autores e uma sinopse, né? Um mini resumo. Aí eu fui descobrir que o primeiro autor do livro é um monge beneditino. Olha que coisa linda. É lindo, é a história do Pequeno Príncipe, que ele descobre vários planetas, e aí na 7ª viagem ele vem à Terra. A história, olha eu dando spoiler. O monge, me perdoa aí pela... Dom Bosco, como que é o nome dele? Dom João Bosco, um negócio assim. Ele é uma sumidade lá no Mosteiro Benedito. Até brinquei com a Suzy, o dia que nós foi em São Paulo, Débora e Marcos, vamos fazer um brunch, tem um brunch nesse mosteiro, que ele que criou esse brunch, que é tipo um café da manhã próximo do almoço, né? Que tem nesse monastério lá em São Paulo, nesse mosteiro, imagina, né? Coisa deve ser maravilhosa. E aí, é bonito que ele conta que o Pequeno Príncipe chega aqui na Terra, e ele justamente visita o quê? Um mosteiro. E lá no mosteiro ele se depara com um monge bem velhinho, o Dom Ruperto, que em português é Roberto, né? E é interessante que começa um diálogo entre o Pequeno Príncipe e esse Dom Ruperto, e vão falando sobre virtudes. E é importante isso, porque eu falei para o Isaac, isso é a manutenção da vida da gente. Viver com as virtudes é constante, é diário, tornar-se uma pessoa melhor a cada dia, tornar-se um cristão melhor a cada dia, tornar-se um filho melhor a cada dia, tornar-se um pai melhor a cada dia, tornar-se um esposo melhor a cada dia, tornar-se uma esposa melhor a cada dia. E é uma jornada. Tem um teólogo metodista chamado Albert Outler. Hoje eu peguei outros teólogos, né? Hoje a gente foi em outras fontes. Esse já é um teólogo contemporâneo, inclusive ele era tradutor dos trabalhos de Wesley. Ele já faleceu, ele faleceu em 1989. Ele é contemporâneo a gente, né? Praticamente viveu junto com a gente aí. Um pouquinho antes de alguém, né? Ele nasceu em 1908. Tem alguém de 1908 aqui? Não tem, né? Mas o Outler, ele diz o seguinte... ele foi um dos principais intérpretes de Wesley, né, nos tempos modernos. E o Outler, ele justamente enfatizava que a santificação é um processo contínuo. Olha que interessante. Que a santificação era um processo contínuo. De crescimento e amor, era constantemente. O Outler, ele foi conhecido por seu trabalho, por traduzir os textos de Wesley, ajudou a revigorar a espiritualidade wesleyana no século XX, mostrando que a santificação exige disciplina. São 3 disciplinas espirituais que o Outler defendia, que é a oração, comunhão e serviço. Fala comigo assim, ó, oração, comunhão e serviço. Essas 3 disciplinas espirituais que o Outler, esse teólogo, fala pra gente. E olha que interessante, o Outler, ele diz aqui para nós que... Lembra que eu falei domingo passado sobre a perfeição cristã? Quem que lembra? Que Wesley foi interpretado erroneamente. Por quê? Porque quando Wesley escreveu esse sermão da perfeição cristã, The Perfection, né? Muitos teólogos na época entenderam errado Wesley, porque as pessoas achavam que Wesley estava que Wesley estava falando do fato de nós nos tornarmos pessoas perfeitas.
Mas não era isso. Fala para quem está do lado, você não é perfeito. Vixe, agora vai doer, hein? Ai, olha no olho. Eu quero ver você falar isso aí. Você não é perfeita e você não é... Fala para mim, irmão, pode falar. Tem coragem? Tem, irmão, pode falar. Voz alta, irmão. Fala, você não é perfeito. Não sou, irmão. Não sou. Em que pese eu brinco com a Suzy. Eu falo, Suzy, eu sou quase... Eu brinco com ela que eu tenho um termo em casa. Inerrível. Que quando é... Porque é difícil para errar. Eu falo assim, para eu errar é difícil. Inerrível. Aí ela fica brincando. Lá no meu serviço também, tem 2 escrivãs que trabalham lá comigo, lá elas falam assim, você nunca erra, né, chefe? Eu falo, o chefe nunca erra. A gente comete pequenos equívocos, né? Assim, pequenos equívocos. Irmãos, esse sermão do Wesley, ele foi interpretado erroneamente. Por quê? Porque no tempo que o Wesley escreveu, lá em 1740, 60, eles achavam que o Wesley estava falando de você se tornar perfeito. Você já pensou, até hoje dentro da igreja cristã, ninguém se tornou perfeito. E olha que eu estou falando assim, de grandes nomes, né? Lógico, vamos excluir o nome de Cristo, porque esse é o Deus Todo-Poderoso, né? O Filho de Deus e o Deus vivo. Mas vamos começar a falar dos grandes nomes dos pais da igreja, quando a gente começa a falar Santo Agostinho, São Francisco de Assis. Quando a gente começa a falar de homens e mulheres que deram os apóstolos, homens e mulheres que deram suas vidas pelo Evangelho. Gente, tem muita gente maravilhosa nesse meio, mas uma coisa eu digo para vocês, nenhum deles era perfeito. Ué, Paulo não fala que o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero é o que eu faço. Não é isso que Paulo... Paulo, gente, Paulão, não é o fulaninho, é Paulo, apóstolo São Paulo. Com tudo o que eu quero fazer, eu não consigo, eu acabo fazendo aquilo que eu não quero. Então, quando Wesley escreveu, é legal que esse Albert Outler, ele era um defensor da perfeição cristã. E por que eu estou falando isso? Por causa do Outler, esse teólogo norte-americano, acho que ele é norte-americano. O Outler, ele diz o seguinte, ou ele é inglês, hein? Agora eu não sei também. O Outler, ele diz o seguinte, o processo, quando ele fala de perfeição cristã, ele diz aqui para nós, não significa impecabilidade. Ou seja, que eu nunca vou pecar, que eu nunca vou errar. O Outler, ele traduz essa teoria do Wesley, dizendo o seguinte, quando Wesley fala perfeição cristã, significa o amor perfeito em ação dia após dia. Isso é perfeição cristã. É amar a Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Está entendendo? E isso a gente consegue. Isso a gente consegue. Dá o que é o nosso melhor para Deus? É o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa casa, o nosso avião, nada disso é o melhor para Deus. Mas é dar o nosso coração para Ele. Então, terceiro ponto, é manutenção diária, irmãos. Para o encanamento não ficar entupido, para o teu coração não ficar cheio de pecado, é manutenção diária. Por isso que é importante essas 3 disciplinas que o Albert Outler nos ensina. Vou repetir. Oração. Você está indo bem na oração? Ixi, está feio, pastor. Então vamos melhorar aí. Está igual no médico agora. A gente passa no médico e eles não acabam com nós. Fui essa semana, eles põem nós lá embaixo. Né? Médico hoje não passa mais o pano, não. Então, o pastor também não pode passar o pano, não. Irmão, como que está a tua oração? Porque se chegar lá no fim do caminho lá, eu não encontrar o celular, vai falar que a culpa é minha ainda. O senhor me ensinou direito. O senhor não cobrava a igreja. Irmãos, primeira disciplina espiritual, oração. Segunda disciplina espiritual, essa está pegando muita gente. Fala para quem está do lado aí. Comunhão. Gente, depois que nós teve a pandemia, não desandou? Desandou, as pessoas hoje elas esquecem que a comunhão, ela é preciso estar aqui. A comunhão, irmãos. A comunhão, por mais que um computador seja uma bênção, a gente pode alcançar em inúmeros lugares, mas isso não é comunhão. Comunhão é caminhar lado a lado, e a gente está juntos. Então, repense o seu segundo ponto, a sua segunda disciplina espiritual. E por último, esse também vai pegar tudo nós agora. Serviço.
Ah, eu quero ir numa igreja, eu não quero compromisso não. Eu quero sentar lá, assistir o culto e ir embora. Eu não quero saber os problemas da igreja, eu não quero saber os problemas do pastor, eu não quero saber os problemas do irmãozinho, da irmãozinha. Hoje a demanda cristã ela é essa. As pessoas elas estão hoje encontrando formatos litúrgicos prontos. Então o cidadão ele chega lá na igreja, já tem o grupo lá que tem a placa. Por favor, não é crítica não que eu estou fazendo, tá? Não é isso. É uma bênção tudo isso, mas tem lá o pessoal da recepção que já recebe ele, não tem? Com a placa, com a balinha. Ó, o seu assento está ali reservado, vai lá, meu querido, minha querida. Chega lá, já está toda a preparação da sala kids, do parte infantil, o berçário, tudo bonito, as estruturas. Minha igreja é uma bênção. Mas a pessoa em si, ela não quer comprometimento nenhum. Ela só quer ir uma vez ou outra lá, assistir um culto uma vez ou outra. Não, irmãos, comunhão não é isso não. Serviço não é isso não. O que Jesus nos ensinou? Que nós temos que servir uns aos outros. Irmãos, evangelho se resume em serviço. Se eu não servir ao próximo, irmãos, eu não estou sendo cristão. Olha, que realidade dura. Irmãos, se eu só estou me alimentando, irmãos, eu não estou fazendo a minha parte como servo. Eu tenho que fazer a nossa parte como servos, irmãos. Serviço. É o terceiro ponto que esse teólogo metodista nos ensina, Albert Outler. E assim, que nós possamos, irmãos, olha lá, que o nosso coração, da mesma forma, como o encanamento lá do teu lar, exige cuidado. A nossa vida espiritual, ela exige cuidado. Temos que ter vigilância constante, irmãos. Sabe, o diabo ele está comendo pelas beiradas, ele tem comido pelas beiradas e as pessoas não estão percebendo isso. E a gente cada vez mais estamos nos afastando espiritualmente. Por isso, o último ponto. Ixi, não vai dar para ler nada não, mas tudo bem. Eu leio aqui para vocês. O último cartaz ficou ruim mesmo, hein? O rapaz que fez isso aqui, eu vou te falar, hein? Te falar, viu? E duro que fui eu. Diz aqui, limpos para servir. Sabe, irmãos? Nós precisamos estar limpos para servir. Melhorou alguma coisa? Melhorou nada, né? Meu Jesus, hein? Eu achei que ia dar certo esse negócio aí. Mas não deu, não. Deus nos chama a viver em liberdade, fluindo em sua graça. E aí tem uma pergunta ali no telão. A pergunta que Deus faz para nós, nesta noite. Olha que interessante. O que está obstruindo o teu coração hoje, igreja? O que está obstruindo o seu coração hoje? É a última frase aqui, que não dá para ler, né? O que está obstruindo o seu coração hoje? E aí, irmãos? Vamos fazer uma limpeza agora? Nós vamos orar. Eu já vou encerrar já. Passamos um pouquinho do horário, me perdoe. E a gente vai limpar com essas 3 coisas que nós aprendemos. Vocês lembram os pontos? Vamos lá? O primeiro, eu tenho que as disciplinas espirituais, sim. Mas eu digo dos pontos. O primeiro, eu tenho que reconhecer. É a convicção do pecado. De que todos nós... Lembra o texto lá em Romanos 3:28, se eu não me engano, né? Todos estão destituídos da glória de Deus. O segundo ponto, nós aprendemos lá, com a Palmer, a americana. O que ela fala, metodista? Que é preciso uma ferramenta. Lembra? O cara foi lá desentupir em casa, André. Entupiu lá o prédio. Foi terrível. André do céu. Pensa num trem nervoso. Aí, ele chega lá com um carrinho assim, puxando um motorzão, uma ferramenta, com uns negócios, uns canos que espiral assim, umas molas, isso. Ferramenta. Lembra o segundo ponto? Eu tenho que usar a ferramenta de Deus. E qual que é a ferramenta? Amém, irmão. Tá pronto. Aí tá pronto para ir para o céu. Ó. A graça. Não, hoje não, pastor. Hoje não. A graça. Isso.
E o último ponto, agora é o Outler lá que ensina a gente. A gente tem que ter o quê? Para o encanamento não entupir de novo? A manutenção diária. E aí sim agora entra as 3 disciplinas espirituais, que é oração, comunhão e serviço. Vamos repetir? Oração, comunhão e serviço. Aqui é igual escola, é didático. É para a gente sair daqui sabendo, irmãos, que fica essa mensagem no seu coração, vinda dos céus, limpando o nosso coração. Precisamos limpar o coração. E quer aprender mais? Vem nos fazer uma visita todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília, na rua Fritz Jacó, número 1008, aqui no bairro Boa Vista. Estamos 2 quadras da Santa Casa e praticamente a gente está esquina com a Pedro Amaral, não tem erro, facinho. Fritz Jacó com a Pedro Amaral, domingos 19 horas, você é o nosso convidado e convidada especial.